E aí, como é que vai? Hoje eu quero bater um papo contigo sobre algo que, apesar de ser muito doentio, é bem comum de se ver por aí. E para mim conseguir deixar tudo bem explicado, eu vou usar uma analogia que é a seguinte. Imagine uma pessoa usando uma máscara, não uma máscara qualquer, mas sim uma tão bem ajustada que nem ela mesma percebe que está usando. Parece até que essa máscara é a face verdadeira dela. E a função dela é esconder as ações ocultas dessa pessoa, ou seja, ela é aquilo que a pessoa aparenta ser enquanto esconde quem realmente é. Conseguiu imaginar? Pois é, essa é a máscara da hipocrisia. Um mundo onde os interesses falam mais alto que a ética. Por lá, a verdade não importa. O que importa é que as pessoas acreditam. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Por todo lado tem pessoas usando essa máscara com um único objetivo: se dar bem. Existem 3 forças em nós humanos que, quando elas resolvem se unir, nesse ponto a hipocrisia nasce. Essas 3 forças são o medo de ser rejeitado, de ser punido, de encarar conflitos ou até mesmo medo de admitir os próprios erros. A ganância, que é a vontade de ter mais a qualquer custo, mesmo que para isso a pessoa tenha que fingir, manipular ou mentir. E a fragilidade humana, que é a dificuldade que praticamente todo mundo tem de encarar situações difíceis, como culpa, medo, frustração, insegurança, enfim. E quando essas 3 forças dizem "tamo junto uma para outra", aí, meu nobre, nesse ponto a necessidade de fingir ganha força. Nesse momento, surgem pensamentos do tipo: se eu não fizer, eu vou ficar para trás. Tem gente que faz pior, então não tem nada demais. É só uma vez, depois eu paro. Ninguém vai descobrir mesmo. Já trabalhei demais, então eu mereço isso. Se eu falar a verdade, eu vou me ferrar. Esses pensamentos parecem inofensíveis no começo, mas vão crescendo, até chegar num ponto onde ela começa a acreditar nas próprias mentiras e passa a ver essas mentiras como boas ações. Você percebe como nós humanos somos muito fáceis de se auto-enganar? A gente faz isso só para manter um estado de conforto que logo passa. E depois, o incômodo, a ansiedade, o desconforto dão as caras novamente. Hoje, a hipocrisia está praticamente em todo lugar, principalmente na política, na religião, nos negócios, nos relacionamentos, enfim. Ela encontra espaço para existir nos lugares onde o parecer é mais importante do que de fato ser. Na política dispensa até comentários, né? Na época das eleições, o cara se transforma na melhor pessoa do mundo. Você olha e diz: caramba, esse vai dar certo. Esse vai fazer a diferença. Mal você percebe que ele é mais um mentiroso, prometendo tudo aquilo que ele mesmo sabe que não vai cumprir. A única coisa com que ele de fato se preocupa são com seus próprios interesses. Isso aqui, olha, para você ter ideia, todos eles, quando finalmente chegam ao poder, o foco muda. Aí começa o jogo sujo. Manipula, mente, rouba, tudo com o mesmo sorriso no rosto. Vai se preocupar para quê, se todo mundo faz? O que me deixa triste é saber que na religião também não é muito diferente. Você vê líderes que pregam a humildade, amor, compaixão, mas usam a consciência das pessoas para tomarem delas o máximo que puderem. Se você se recusa a dar o que tem, eles dizem que o seu problema agora é com Deus. Você quer ter problema com Deus? Claro que não. Eles sabem disso, então você vai ser obrigado a doar. A própria mensagem que eles passam é só um disfarce. No fundo, o que eles querem mesmo é recurso para bancar a vida de luxo que tem e alimentar seu próprio ego. A gente vê também a hipocrisia nas empresas quando líderes falam de valores, de ética, mas na prática exploram seus funcionários. Chefes que em público são sorridentes parecem preocupados, mas por trás dos panos não estão nem aí para a equipe. Falam que querem ver a pessoa crescer, mas esse crescimento é só irresponsabilidade. Tem gente que, de tanto se esforçar, de trabalhar duro, de forma dedicada e honesta, se adoece. Tem colaboradores que passam anos para conseguir algo e muitas vezes é preciso recorrer a outras fontes de dinheiro, como empréstimos, por exemplo, porque o salário não dá para nada. Mas assim que ele consegue conquistar aquilo que ele sempre sonhou, os líderes usam essa conquista para demonstrar para os outros o quanto a vida dele melhorou. E liga essa melhoria com a empresa, mesmo não tendo feito nenhum esforço para isso acontecer. E como se tudo isso não bastasse, ainda tem gente que resolve fantasiar a própria vida nas redes sociais. Postam viagens, sorrisos, frases bonitas, vendem uma vida perfeita, quando na realidade se escondem no vazio,
da frustração ou até mesmo da própria maldade. A coisa tá feia até nos relacionamentos. Hoje em dia, muitas pessoas dizem um eu te amo totalmente vazio. Mostra afetos em público, mas em casa trata o outro com frieza e desrespeito. A hipocrisia também encontra espaço para existir na mídia, na cultura e, cara, vamos admitir, ela também existe em nós mesmos. Quando resolvemos mentir para conseguir o que queremos, quando elogiamos alguém na frente, mas falamos mal pelas costas, quando fingimos ajudar alguém, mas na verdade é só para parecer legal ou ganhar reconhecimento, e também quando criticamos as mentiras dos outros como se as nossas fossem pequenas demais, como se não fossem nada. Quem age assim não está enganando só os outros, também está enganando a si mesmo. A hipocrisia encontra seu nível mais puro quando a pessoa sente o que diz, mas não vive o que sente. Quem sofre com isso enxerga a máscara nos outros, mas não pode arrancar. Quem está usando ela nem percebe que ela está ali meio que fundida no próprio rosto. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer o seguinte: se alguém escolhe mentir a ponto de corromper o próprio caráter, cara, se afaste dessa pessoa. Você não precisa jogar o mesmo jogo. Reconhecer a hipocrisia em nós ou nos outros é o primeiro passo para escolher agir com mais integridade. Existem pessoas e líderes que vivem de forma íntegra. Então, inspire-se nessas pessoas. Porque, no fim das contas, a verdade dói, mas a mentira destrói e corrói o seu caráter. Se alguém é gentil em público, mas cruel no privado, isso não é um erro, é uma escolha. E se nós não arrancar essa máscara agora, ela vai se fundir ao nosso próprio rosto e, cara, viver sem ela vai ser quase impossível. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Ele não é uma provocação, então eu não quero que você veja ele como uma provocação, mas sim como uma crítica social. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.